Olá, mais uma vez para você que está acompanhando nossas videoaulas. Meu nome é professor Daltro Paiva, professor de Biologia, e agora começaremos uma nova videoaula, um novo assunto muito interessante para você que está prestando vestibular, para você que é vestibulando, que é o nosso foco principal nessa aula, ou até mesmo para você que é curioso a respeito de alguns assuntos, ou você já universitário da área da saúde e se compromete de forma bem expressiva com o conteúdo, tá? Falaremos nesse momento de uma doença genética autossômica recessiva, uma doença então ligada ao DNA, chamada de fenilcetonúria, tá? A moda em vestibular até alguns anos atrás era anemia falciforme, também chamada ciclemia. Moda, era uma grande moda, ainda aparece bastante, mas hoje com certeza o charme maior dos maiores vestibulares do Brasil, que vem aparecendo com muita incidência, é a fenilcetonúria, tá? Vamos introduzir alguns conceitos que são essenciais para que você possa entender o que é essa doença. Já que eu falei que é uma doença genética, uma doença ligada então aos cromossomos, ao DNA. DNA, para você que é expert em bioquímica celular, é uma molécula bifilamentar formada por duas fitas, por dois filamentos que são unidos por ligações de hidrogênio, tudo bem? O DNA é composto por genes e cada gene comanda a síntese de proteínas. E daí vem a nossa ideia, tá? Os genes que compõem o DNA, eles comandam a síntese de proteínas. O que é fenilcetonúria? Devido a um probleminha em um gene específico localizado no cromossomo 12. Decore, isso é interessante para você. No cromossomo 12, e obviamente formado por DNA, existe um gene. Esse gene sofrerá alterações, sofrerá mudanças, sofrerá mutações. E dessa mutação desse gene, obviamente, uma enzima proveniente desse gene não será produzida ou será produzida de uma forma não eficiente, de uma forma defeituosa. O gene não comanda a síntese de proteínas. Enzima é um tipo de proteína. Devido a um problema nesse gene, uma enzima não será produzida ou será produzida de forma defeituosa. Há uma grande gama de variedades dessa doença, então vamos colocar realmente os principais aspectos, tá? Essa enzima, de forma específica, devido à falta dela ou por ser defeituosa, isso resultará no aparecimento da doença chamada fenilcetonúria, tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar entender de onde vem essa doença. O nosso dia a dia, durante o nosso dia a dia, obviamente, nós adquirimos aminoácidos. Se você também lembrar um pouco do conteúdo, aminoácidos são as unidades menores que compõem uma proteína. Há aminoácidos que nós produzimos, o nosso próprio corpo produz, que são chamados de naturais. E tem aqueles que nós não produzimos nenhum, você só adquire comendo, que são chamados de essenciais. Eles são provenientes da alimentação. Entre esses, conhecemos um aminoácido essencial chamado de fenilalanina. É um aminoácido essencial adquirido pela alimentação. Um grande problema é que nós comemos demais. Então, a tendência é que haja um excesso de fenilalanina em nosso organismo. O que é que naturalmente todos nós fazemos se você não for portador da fenilcetonúria, obviamente, né? O nosso corpo possui uma enzima que converte o excesso de fenilalanina em outro aminoácido chamado tirosina. Se você não é portador da doença fenilcetonúria, você converte, a partir da presença de uma enzima, você converte o excesso de fenilalanina em tirosina. A enzima que realiza essa conversão é chamada fenilalanina hidroxilase. Em vestibular aparece com a sigla PAH. A sigla PAH identifica a fenilalanina hidroxilase. Então, vamos recapitular. O nosso DNA, um gene específico no cromossomo 12, esse gene leva à síntese de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que realiza a conversão do excesso de fenilalanina em tirosina. Tudo bem por enquanto? Devido à falta dessa enzima, obviamente, ou se ela for defeituosa, essa conversão não ocorrerá. Se não houver conversão, obviamente haverá, com o tempo, excesso
de fenilalanina. É muito óbvio, né? Se a enzima converte a fenilalanina em tirosina, se não houver conversão, essa fenilalanina, ela acumula, haverá um excesso. E aí vem um charme da história, da pré-vestibular, né? Onde esse excesso se dá essencialmente? No sangue e no líquor. Para quem não lembra, líquor ou líquido cefalorraquidiano, ele circula entre as meninges dura mater, aracnoide e pia mater, que são envoltórios do SNC, Sistema Nervoso Central. Tudo bem? Devido a esse excesso no sangue e no líquor, a doença se manifestará. O grande problema é o excesso no líquor. Por quê? A fenilalanina metabolizada nesse líquido chamado líquor gera amiloides, que são substâncias tóxicas, amiloides tóxicos. Devido à presença de amiloides tóxicos no líquor, isso traz, infelizmente, lesões que são irreversíveis no sistema nervoso central. São lesões, obviamente, então, a gente observando um pouco a doença, né, o grande problema dela realmente é a lesão que ela causa no sistema nervoso, devido à presença de amiloides tóxicos, que eu vou relatar nas próximas telas também, tá? Então, o que o vestibular costuma perguntar para a gente? Qual o tratamento da doença e como ela pode ser detectada. Então, inicialmente, como pode ser detectada? Exame de sangue, obviamente, um exame de sangue pode detectar essa doença, né, obviamente. Ora, como exame de sangue? O tão famoso teste do pezinho. O teste do pezinho pode detectar a presença do excesso de fenilalanina, ou exame de urina. O exame de urina, obviamente, o rim filtra o sangue e elimina o excesso metabolizado na urina. Mas o que é que nós detectaremos na urina? Não fenilalanina, mas sim o produto metabólico da fenilalanina, que é ácido fenilpirúvico ou ácido fenilcetônico. Pelo fato de aparecer na urina ácido fenilcetônico, nome da doença fenilcetonúria, porque aparece na urina ácido fenilcetônico. Tudo bem? Exame de sangue, repetindo o tão famoso teste do pezinho. Obviamente, ao nascimento, a criança realiza esse teste, que é um exame de sangue normal, e pode ser verificada a presença dessa anomalia genética. Outras doenças, obviamente, também podem ser detectadas por esse teste. Nesse momento, falaremos da fenilcetonúria. Então, recapitulando principais características, o excesso de fenilalanina, que é a hiperfenilalanemia, né, que é o excesso de fenilalanina, que é a principal, inclusive, modalidade que aparece em vestibular para você. Lembrar que esse excesso se deve à falta de uma enzima, chamada PAH, fenilalanina hidroxilase. Aqui está a incidência da doença, né, que é um dado interessante, 1 a cada 10 mil crianças podem manifestar essa doença. Se não tratar adequadamente, a expectativa de vida é pequena, em volta de 30 anos. Como lesa o sistema nervoso, retardo mental é muito severo e irreversível, que é lesa ao cérebro, né? E repetindo, devido à presença de amiloides tóxicos que vão levar a essa doença chamada fenilcetonúria. Aqui é uma ideia muito interessante para vestibular. Eu coloquei para você 2 indivíduos que são portadores da doença, mas que não manifestam a doença. Como assim? Um indivíduo pai, portador, ele é heterozigoto, um gene dominante e outro recessivo, e uma mãe também portadora, heterozigota, um gene dominante e outro recessivo. Lembrar que a doença é uma homozigose recessiva. É necessário que haja 2 genes recessivos juntos para que a doença possa se manifestar. Ou seja, esse indivíduo pai é portador do gene, mas não manifesta a doença. A mãe também é portadora do gene, mas não manifesta a doença. Nesse cruzamento nós temos 4 indivíduos, colocaremos as porcentagens, obviamente, né? Rão, uma homozigose dominante, esse indivíduo não é portador, portanto também não manifesta doença, corresponde a 25% em um cruzamento de heterozigotos, que são portadores do gene recessivo. Tudo bem? 50% são heterozigotos, mas não manifestam a doença, são portadores, mas não manifestam, apenas 25% num cruzamento de heterozigotos, pai portador, mãe portadora, mas que não manifestam a doença, apenas 25% é uma homozigose recessiva, portador e que manifestará a doença. Como relatado, o problema da doença não é o excesso da fenilalanina. Então, qual seria um bom tratamento, né, da doença?
evitar o consumo da fenilalanina, que já relataremos numa próxima tela, tá? Repetindo os sintomas, obviamente, se você tem uma lesão do sistema nervoso, retardo mental, atraso no ato de falar e de andar, que é o desenvolvimento psicomotor, alterações de atividade, convulsões e outros sintomas que podem ser conclusivos, né? Para você que é vestibulando, obviamente, muito interessante esse item, que a urina de quem apresenta fenilcetonúria cheira ninho de rato ou urina de rato, um sintoma muito interessante. Agora, voltando ao tratamento. Se a doença é o excesso de fenilalanina, qual seria o tratamento? Evitar o consumo de alimentos que sejam ricos em fenilalanina. Para você que é vestibulando, agora vamos lá, uma boa resposta. Você fala, Daltro, fenilalanina é um aminoácido. Então, eu poderia dar como resposta, evitar o consumo de alimentos ricos em proteínas. Bom, não é uma boa resposta. Se você evitar o consumo de alimentos ricos em proteínas, você poderia ficar cada vez mais doente, né? Então, eu tenho que especificar. Eu tenho que evitar o consumo de alimentos ricos em proteínas que contenham o aminoácido fenilalanina. Alimentos ricos em proteínas, você conhece alimentos completos, carne, leite, derivados do leite e ovos. Obviamente, alguns deles contém uma grande quantidade de fenilalanina. Lembrar que o problema não é a presença da fenilalanina, e sim o excesso. Evitar o consumo de alimentos que contenham muita fenilalanina. De todos esses itens, alimentos dietéticos, refrigerantes dietéticos apresentam vários fenilalanina. Um refrigerante muito famoso que você conhece, atrás dele, de vermelho, está escrito contém fenilalanina. Para identificar, obviamente, o alimento poderia ser prejudicial para um portador de fenilcetonúria, tá? Obviamente não vou citar o nome, mas a gente pode observar com mais detalhes o que está aparecendo por aqui, né? Então, obviamente, temas importantes. Eu tenho que saber, obviamente, como identificar a doença, exame de urina e exame de sangue, que é o teste do pezinho, e o tratamento para você que é vestibulando. Tomara que tenha sido uma ótima aula para você, bastante conclusiva, muito direta, sem enrolação, para que você possa ter sucesso em seus estudos, ok? Foi um prazer mais uma vez. Caso você tenha alguma dúvida, entre no site www.biododaltro.com. Você vai encontrar uma gama de exercícios para que você possa fazer um grande treinamento. Entre no livro de visitas, deixe sua dúvida, deixe o seu pedido, que eu lhe atendo com o maior prazer, ok? Bom estudo, felicidade, um grande abraço, tchau!